Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Jesus é o único caminho para sermos justificados, santificados e finalmente glorificados. Quer dizer, Jesus perdoa todos os nossos pecados e nos garante que não seremos condenados no dia do juízo final. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas ele também é o único caminho para a santificação, tirar hábitos carnais e colocar hábitos santos, mudar o nosso caráter impuro para um caráter puro. É a santificação, só ele pode nos dar. E, por fim, ele nos glorificará, vai arrancar completamente qualquer resquício de pecado e lá na eternidade seremos plenamente santos. Nada, então, deste mundo pode nos oferecer o que só ele possui. Nós não vamos encontrando na esquina, no shopping, nas religiões, essas bênçãos que só Jesus pode nos conceder. Tentar, por exemplo, apresentar-se diante de Deus confiado em qualidades próprias é um erro, pois nós falhamos em cumprir a lei de Deus, né? Nós não podemos chegar nem conquistar todas essas graças por nós mesmos, porque nós caímos em Adão, estamos destituídos da glória de Deus. Também não devemos nos deixar enganar por doutrinas que se afastam da verdade. Nossa segurança está apenas em Cristo. Olhar para Cristo. Por isso, eu convido vocês a mergulharmos nesta passagem e aprendermos porque é vital para manter o nosso olhar fixo em Jesus. Vejam aí o versículo 1, ele começa falando da grandeza. Devemos fixar os nossos olhares somente em Cristo por causa da sua grandeza. O versículo 1 fala sobre Jesus. Olha, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, isto é, nós fomos chamados pelo céu, foi o céu que nos chamou, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Foi Deus que nos chamou. Considerai atentamente. Ele pede para a gente olhar de maneira fixa, olhar permanentemente, somente para Jesus. Considerai atentamente, ele é chamado aí de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então aqui ele começa a falar da grandeza de Jesus. Por que eu vou me fixar em Jesus? Porque ele é muito grande. Ele tem um nome que é acima
de todo nome, a qual o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Foi Deus que nos chamou pelo Evangelho e nos levou a Jesus para que Ele, pela sua obra redentora, nos concedesse comunhão com Deus. Jesus fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nós estamos aqui porque Ele nos arrastou, Ele nos pegou pela mão e nos levou a Cristo Jesus. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele veio à nossa procura. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o Senhor que decidiu, antes da fundação do mundo, nos escolher para o seu reino e glória. Antes mesmo do mundo existir, Ele já tinha determinado que nós faríamos parte do seu reino. Que coisa maravilhosa! Por esta razão, fazemos parte do povo eleito, do sacerdócio real e da nação santa. Até o fim do mundo, Deus continua chamando homens e mulheres de todas as nações para si, exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Lembrem que Jesus disse em relação a ter um relacionamento com o Pai. João 14,6 é bem conhecido. Jesus falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não precisamos olhar para mais ninguém, a não ser Jesus, que pode nos levar ao Pai. Portanto, devemos fixar os olhos, não devemos fixar os olhos nos homens, porque a autoridade da salvação pertence apenas ao Senhor Jesus, como disse o profeta Isaías em nome de Deus. O profeta Isaías, muito tempo antes, já tinha profetizado, e nós vamos atentar o que é que ele falou em nome de Deus. Deus falando através de Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja que Deus está falando: não olhe para a igreja, não olhe para o pastor, não olhe para os homens, olhe para mim, para que vocês sejam salvos. O Santo Livro deixa claro que a salvação reside unicamente em Jesus, e qualquer caminho alternativo é uma cilada do diabo, como aconteceu no jardim do Éden. O diabo sempre vai aparecer para nós apontando um caminho oposto ao único caminho de Deus. Por isso, irmãos, ouçamos o Espírito Santo, que disse por meio do apóstolo Pedro falando ao pessoal do Sinédrio, o que é que ele disse acerca de Jesus? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome. Não fique procurando a placa da igreja, o nome é Jesus. Não podemos, por exemplo, depositar confiança em nós mesmos, porque a queda nos tornou imperfeitos. Todos pecaram, destituídos estão, né? Já viemos a este mundo com uma natureza que se opõe a Deus e a sua vontade. Pecamos por meio de pensamentos, sentimentos,
palavras, ações e omissões. Por nós mesmos estamos sobre a ira divina, desqualificados para o paraíso e indignos e dignos do castigo eterno, conforme está na Escritura. O que nós merecemos é o inferno. Romanos 3 diz, olha, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mesmo tendo passado pelo novo nascimento, porque agora em Cristo nós somos uma nova criatura, mesmo tendo passado por esse nascimento, mesmo tendo recebido o batismo com o Espírito Santo, mesmo estando lendo a Bíblia, infelizmente ainda pecamos. E Jesus até nos ensinou que nós devemos orar, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então, não podemos nos salvar em Adão e nem podemos, por nós mesmos, nos salvar agora como nova criatura, a não ser através de Cristo Jesus. Logo, não pode ser pelos nossos feitos, nossas obras, que seremos salvos, mas pelo trabalho realizado por Jesus na cruz, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, Paulo diz assim, olha, não é vindo para a igreja, dando dízimo, dando oferta, lendo a Bíblia, que você vai se salvar. Não, é através do que Cristo já fez. Gálatas 2, 26. Sabendo, contudo, que o homem não é declarado justo, justificado por obras, pelo que ele faz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Irmãos, nossa confiança, então, deve repousar exclusivamente em Jesus. As incoerências que manifestam em nossa caminhada provam que somos falhos e que não podemos confiar em nossas próprias forças, mas somente em Cristo. Às vezes a gente fica desanimado de ler, de orar, de participar do culto, porque nós percebemos um pecado em nós. Então, como é que nós seremos salvos? Salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Embora devamos buscar a santidade como evidência genuína da salvação, sabemos que a perfeição não será alcançada nesta vida. A santidade, a gente procura andar em novidade de vida porque nós somos salvos. Nós somos salvos para viver em novidade de vida. Mas não é porque andamos em novidade de vida que seremos salvos. Seremos salvos pela fé única em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como diz a carta aos Hebreus. Olha, vamos ler comigo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para Jesus. Se olharmos firmemente, não vamos desistir. Moisés, quando o povo foi mordido por serpentes, Deus autorizou ele erguer uma serpente de bronze e todos que olhassem para a serpente seriam curados. Todos que olharem para Jesus serão curados, serão salvos. Não devemos depositar nossa confiança final em homem algum. Agora, eu tiro o olho de mim para olhar para os outros homens, mas apenas ao Deus homem Jesus Cristo. Se há um homem que nós devemos olhar, é o Deus homem Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria.
Porque os homens deste mundo fazem parte da humanidade caída e a qualquer momento podemos nos decepcionar com eles. Se nossos olhos estiverem fixos nos homens, quando formos surpreendidos por um deslize deles, porque não existe homem que não peque, poderemos desistir da caminhada cristã. Muitas pessoas centralizam o olhar na liderança da igreja, no outro irmão da igreja. Claro que ele tem o seu papel, mas não como Salvador. O Salvador é Cristo Jesus, o Senhor, e não a liderança espiritual. Não quer dizer que não devemos ter alguém como referência de fé, de amor, de esperança. A Bíblia, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, realmente, a liderança tem de ser um modelo, ser um exemplo de vida cristã, mas não de salvação. Mas não podemos esquecer que eles, nossas referências, estão sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Mas o Senhor Jesus não é assim. Ele é perfeito e imutável. Não existe pecado nele. Quer dizer, nunca nós ficaremos decepcionados na vida evangélica olhando para Jesus. Me aponta um defeito dele, um erro dele, uma falha dele, um esquecimento dele. Nosso Pai Celestial está fazendo uma obra em todos nós, para que possamos nos parecer com Cristo em seu caráter, diz o apóstolo Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Segundo o texto que nós estamos meditando, por que nós devemos olhar fixamente para Jesus? Aí no versículo 1 diz assim, olha, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Observe que Jesus é chamado de apóstolo e começa com o A maiúsculo aí. Preste atenção, isso é muito importante, esse A maiúsculo aí. Deus, ao longo das Escrituras, enviou. Este é o significado de apóstolo, enviado. Os apóstolos, os 12, Cristo enviou. Os profetas foram enviados. Os missionários são enviados. Nós somos enviados. Apóstolo significa enviado. Este é o significado de apóstolo. Para revelar sua vontade a seu povo e aos homens deste mundo. Essa é a finalidade do apóstolo. Mas todos eles, os profetas, os apóstolos, eram apenas figuras do verdadeiro enviado. Eles não são o verdadeiro enviado, eles são figuras do verdadeiro enviado. Por serem homens caídos, nenhum deles poderia ocupar o lugar do apóstolo por excelência, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o único e genuíno enviado pelo Pai, como diz o evangelista. João 3,17 diz, olha, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nenhum apóstolo pode salvar, mesmo enviado por ele. Os apóstolos de Cristo não podem salvar. Eles apontam o caminho da salvação, mas Jesus é a salvação. Ele foi enviado para salvar. Jesus não veio simplesmente para comunicar a vontade do Senhor, mas para realizar o que ninguém mais poderia: morrer por nossos pecados, destruir as obras do diabo e nos libertar do império das trevas. Jesus nos concede uma nova natureza e nos sela com o Espírito Santo, libertando-nos
do domínio do pecado e da morte. Só esse apóstolo pode fazer isso tudo. Os demais apóstolos não têm esse poder, mas anunciava quem tinha. Hoje, os crentes também podem ser chamados de apóstolos, no sentido de que nós somos enviados ao mundo perdido para apontar para Jesus, para falar que só Jesus Cristo salva. O autor da epístola aos Hebreus nos dá outra razão para confiarmos somente em Jesus, afirmando que ele é, agora, sumo sacerdote da nossa confissão. Ele não é só apóstolo, mas ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Neste ministério sacerdotal, ele é o único mediador entre Deus e o homem, como está escrito. Quem é que fica entre Deus e o homem? Quem é que fica no meio? Jesus. 1 Timóteo, que é que diz? 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele está intercedendo por nós. Enquanto os sacerdotes, filhos de Arão, eram apenas figuras temporárias, Jesus exerce o papel definitivo em favor dos eleitos do Pai. Ele subiu aos céus, está à direita do Pai e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Não podemos ir, irmãos, diretamente a Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus, que está sentado à sua direita e também intercede por nós, como está escrito em Hebreus. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Como nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus está continuamente intercedendo por nós para que a nossa fé não desfaleça. Por que nós estamos de pé? Porque ele está pedindo por nós. Não nos deixe cair em tentação. Portanto, não devemos desanimar, porque lá nos altos céus, Jesus está sussurrando no ouvido do Pai a nosso respeito e o Pai nunca deixa de atender ao Filho. Ah, pastor, a oração do pastor é fraquinha, do presbítero é fraquinha, do diácono... Sim, pode ser, mas de Jesus não é fraquinha. Todo dia ele fala com o Pai e o Pai sempre o ouve. Louvado seja o nome de Jesus. A oração dele é a verdadeira oração poderosa, que não pode ser comparada a de nenhum presbítero, diácono ou pastor. Era dever do sacerdote abençoar o povo em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Por causa de Jesus, o sumo sacerdote, Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Na majestade, nas alturas, o Senhor Jesus pede para que o Pai nos livre do maligno e que não nos deixe cair em tentação. Ele pede para que o Pai nos conceda o pão de cada dia e que continue perdoando os nossos pecados. Ele disse a Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Quando se converteres, fortalece seus irmãos. Coisa maravilhosa. Todos aqueles que são resgatados por Cristo são chamados pelo apóstolo Pedro de sacerdócio real. É uma coisa bonita. O sumo sacerdote é Jesus, mas aqui na terra ele nos deu uma missão. Veja o que diz Pedro. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos o sacerdócio real. Então, qual é o nosso dever como sacerdócio real? Interceder pela Igreja de Deus, orar pela nação em que vivemos, orar pela evangelização mundial, orar pelos vulneráveis e orar por toda a criação, como ordenou o apóstolo Paulo em Timóteo, como sacerdócio real. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida quieta e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É nosso dever como sacerdócio real interceder pelos homens. Para reforçar, irmãos, a grandeza de Jesus e para que fixemos nele nosso olhar, o escritor da epístola faz a seguinte afirmação no versículo 2. Vejam, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele é apóstolo, ele é sumo sacerdote, ele é fiel, ele é a testemunha fiel. Jesus demonstrou uma fidelidade absoluta à vontade do Pai. Ele disse aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele então exerceu essa fidelidade de maneira impecável, tanto como um profeta, como um sacerdote e como um rei. Mesmo sendo tentado pelo diabo, convivendo com pecadores e abandonado pelos amigos no momento de maior angústia, o Senhor Jesus não retrocedeu, não pecou e morreu a morte mais horrenda daqueles dias. Ele foi fiel até a morte e nós precisamos imitá-lo. Ele não retrocedeu, ele obedeceu. Infelizmente, o nosso pai Adão assim não fez. Então, Jesus se torna um modelo para nós. Vamos passar por provas e tentações, dificuldades existenciais e espirituais, mas não podemos retroceder. Por amor a Ele e com a sua ajuda, iremos renunciar toda proposta indecente, porque só seremos exaltados como Ele foi, se perseverarmos até o fim, como está escrito. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, mas para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. O autor continua mostrando a grandeza de Jesus para que continuemos a olhar firmemente para ele, afirmando que ele é superior a Moisés. Versículo 2. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. É inegável
que Moisés foi um grande homem usado por Deus, mas ele é apenas uma criatura e Jesus é o Criador. Como está escrito no versículo 4, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus criou Moisés para que ele anunciasse sua vontade e liderasse seu povo à terra prometida. Não só uma criatura, Moisés não era só uma criatura, mas um servo de Deus na terra para fazer a vontade divina, a qual Moisés fez de maneira satisfatória. O versículo 5 diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Israel é a casa de Deus. Ele era o que então, Moisés? Um servo, um mordomo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés exerceu a mordomia com excelência. Então, nesse aspecto, nós devemos nos mirar e imitar Moisés. Como mordomos de Deus, devemos seguir os passos deles, nos dons que recebemos, nos talentos que recebemos, nos bens que recebemos, da família e tudo mais que o Senhor nos confiou. Tudo que temos vem de Deus, pertence a Deus. E é nosso dever, como Moisés fez, administrar de maneira correta. Não podemos esquecer que teremos de prestar contas a Deus da nossa administração. Deus um dia vai perguntar: o que você fez com o que eu lhe dei? A vida e tudo mais. Além disto, administrando com sabedoria, somos boas testemunhas de Cristo diante dos homens. Moisés também falou de Cristo e nós devemos continuar anunciando sobre a sua salvação para que os homens que estão perdidos, se crerem, sejam salvos. Irmãos, nós somos propriedade de Cristo por criação e redenção. Ele nos criou e ele nos redimiu. Mas, de fato, só seremos duplamente de Jesus se crermos nele e continuarmos até o fim em seu caminho, apesar das tentações e dificuldades. Observe o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Não podemos desistir de continuar olhando para Jesus. Assim como surgiram falsas doutrinas para tentar desviar aqueles irmãos nos dias desta epístola, com argumentos mentirosos de que o judaísmo era superior ao cristianismo, também em nossos dias existem muitos falsos ensinamentos contrariando as doutrinas fundamentais da nossa fé, mas nós não podemos ouvir essas falsas doutrinas. Como diz João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Para escaparmos, então, destas armadilhas do maligno, necessitamos conhecer a Bíblia. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Também frequentar uma igreja fiel à mensagem apostólica, sem alterar ou acrescentar algo como está escrito.
Essas igrejas que devemos frequentar, essa nossa, por exemplo, não pode diminuir nem acrescentar nada à palavra de João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Não devemos, então, descartar também que nossa fidelidade deve ser na doutrina e na ética. Não só crer corretamente, como diz a Bíblia, mas viver corretamente, como diz a palavra do Senhor. Os 10 mandamentos exemplificam a moral de um crente verdadeiro. Quem ama verdadeiramente o próximo e a Deus, vai observar as 10 palavras. Mas se somos apenas religiosos, não viveremos de acordo com os mandamentos do Senhor. E Jesus nos diz o que em João 14, 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas as dificuldades na carreira cristã alcançam também as adversidades da vida. Elas podem exercer influência para nos fazer abandonar o caminho da salvação. Não só doutrina, não só ética, mas dificuldade, desemprego, doença, drama na família, né? Tudo isso pode tentar apagar a chama da fé em nosso coração. Se queremos usufruir da promessa da vida eterna, não devemos olhar para trás, para os lados, nem para a frente, mas somente para Jesus. A mulher de Ló olhou para trás. Não, continue olhando para Jesus. Eu concluo, meus irmãos. Vivemos sob a constante pressão de desviar os nossos olhos de Jesus. É um paradoxo doloroso. Embora nada no universo se compare à sua glória, o coração humano ainda se deixa seduzir por ilusões vazias. Olhemos para os avisos da história sagrada. Diz a palavra que Demas abandonou o ministério porque amou o presente século, trocando o eterno pelo passageiro. Ele andava com o apóstolo Paulo, viu os milagres, ouviu a boa mensagem e se afastou do caminho. E Judas Iscariotes negociou a fonte da vida por 30 moedas de prata. Estava na melhor igreja do mundo e mesmo assim deixou de olhar para Jesus e olhou para o ouro e a prata. Se homens que caminharam com o verbo e testemunharam o sobrenatural puderam cair em tamanha insensatez, nossa vigilância deve ser redobrada. O alerta é claro: quem tirar os olhos de Cristo fatalmente fixa o olhar no abismo. Se não deixo de olhar para Cristo, eu vou olhar para o inferno. Não vão fazer isso. Precisamos compreender que se temos Jesus, não necessitamos de complementos espirituais. Ele é a resposta completa e final. Ele é o profeta que nos traz a palavra definitiva de Deus. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós no santuário. Ele é o apóstolo enviado para a nossa redenção. Ele é o rei que governa nossas vidas com justiça e graça. Nele tudo subsiste. Por suas mãos o universo é sustentado. Só Jesus tem autoridade para perdoar o pecado, poder para libertar o cativo e graça para conceder a vida eterna. Como cabeça da igreja e Senhor do universo, ele é o centro de todas as coisas.
Em breve todo joelho se dobrará diante dele. Portanto, não busquemos fora o que já transborda nele. Em Jesus, nós já temos tudo. Quem tem Jesus já tem tudo. Que Deus nos abençoe.